Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso GuidoCast, esse espaço no qual a gente quer te informar da forma mais leve, responsável e completa possível sobre o câncer em crianças e adolescentes. Para isso, a gente tem trazido convidados muito especiais e qualificados que sabem o que fazem e que trazem para a gente toda uma experiência, uma informação da forma como a gente quer passar para vocês, né? De forma leve, completa e muito responsável. Para isso, hoje a gente recebe a Edilene Rocha, fisioterapeuta, que vai dividir um pouquinho com a gente a experiência dela na fisioterapia oncopediátrica e na vida mesmo, na trajetória dela que se liga também à Casa Guido. Quero que você se apresente, Edilene, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do nosso convite e por fazer parte também dessa família da Casa Guido. Se tu puderes se apresentar e falar um pouquinho da tua experiência para quem nos escuta, assim a gente começa a nossa conversa de hoje. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Edilene, fisioterapeuta há 20 anos, formada aqui pela Unesc. Sou pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, pós-graduada em fisioterapia oncológica adulto, infantil e cuidados paliativos e mestra em gestão de cuidados da saúde. Desses 20 anos de formação, eu tenho 14 anos de experiência na área de oncologia adulto, infantil e cuidados paliativos. Olha só que interessante, deu para ver que ela sabe um pouquinho, né? Sabe um pouquinho do que ela fala. E Edilene, nessa tua trajetória, tu trabalhaste também no hospital, né? Com os pacientes oncológicos, crianças e adolescentes, mas lá do lado de dentro do hospital mesmo, né? Sim. Junto do tratamento lá. E essa tua experiência também somou com outras experiências vivenciadas dentro do hospital, né? Sim, antes de iniciar, assim, de falar sobre, né, os benefícios da fisioterapia oncológica, tanto na Casa Guido quanto, né, em clínicas, enfim, eu tenho uma conexão com a Casa Guido e com a fisioterapia oncopediátrica desde o início, de quando foi implantado mesmo os serviços de oncopediatria em Criciúma. Me considero até privilegiada de estar, né, de ter feito parte da equipe de assistência naquele momento, lá em meados de 2009, 2010, onde tudo começou. Lá onde foi iniciado com o Dr. Tiago Nava, doutora Dalisa, o Dr. Christian, né? Até num episódio anterior que o Dr. Christian falou Sim. que quando tudo era mato, né? Isso, ele falou Tudo isso. mato. Eu fazia parte daquela equipe. E desde do primeiro contato, assim, da primeira reunião de equipe multidisciplinar, eu sempre costumo falar que o Dr. Tiago Nava, ele chegou com 2 corações. Ele tinha 2 corações de igual proporção. Ele tinha o sonho, a ideia e a proposta da oncopediatria no Hospital São José e a casa de apoio. Era concomitante, era, né, um valor igual, assim. E esse sonho dele, assim, essa ideia, esse escopo que ele criou nesse momento, assim, esses primeiros momentos, é exatamente como a casa está formada agora. Isso é muito interessante porque eu trabalhei nesse período do hospital durante 12 anos. E a gente viu toda essa trajetória lá de dentro do hospital, né? Porque a gente sempre teve a ligação ali com a Casa Guido, sempre teve o apoio. E todas as conversas, em todas as reuniões, o Dr. Tiago Nava buscava alguém da casa e ele sempre colocava muito esse valor, assim, que precisávamos da casa de apoio tanto quanto na mesma proporção que a oncopediatria instalada, né, ali no espaço, na busca de recursos. E também, assim, muito, que eu vejo muito, que eu até me emocionei quando assisti um outro episódio que teve o presidente, né, o Rogério e a coordenadora Zuma, que eles falaram muito, né, dessa valorização, desse início do Dr. Tiago Nava, desse sonho, dessa plantinha, e eles falaram muito de uma prioridade, assim, da casa, que a casa evoluiu, mudaram os gestores, ela está em ascensão sempre, mas que algo eles queriam priorizar muito, era a essência da casa. Isso. E que tudo pudesse mudar, mas que não mudasse a essência da casa. E eu falei, até comentei com a Zuma assim, ó, não mudou a essência. A gente que viveu, os profissionais que viveram nessa época e percorreram esse caminho junto, conseguem confirmar isso, que a casa não perdeu essa essência, né? Agora eu estou dentro da casa, né? Trabalho como funcionária, né, da equipe técnica, né? Eu
consigo, assim, vivenciar mais isso, saber que realmente a essência não foi perdida, ela continua lá naquela plantinha desde o início, como foi projetado. Que legal, que bacana ouvir isso, porque realmente é um propósito, assim, né, da Dona Zuma, do Rogério, de toda a Sim. diretoria, de manter os princípios, assim, da Casa Guido, desde a transparência, a idoneidade, a credibilidade que a casa Uhum. conquistou ao longo desse tempo, mas esse propósito de acolhida mesmo, né, de abraçar essas famílias e dar um chão para elas quando elas precisam naquele momento, né, e isso realmente é algo que por mais que a gente sonhe alto, que a gente tenha aí planos para o Sim. futuro e, enfim, a gente não pode perder mesmo, assim, né, de lembrar de qual é o nosso objetivo primeiro, assim, né. E a gente comenta, eu já comentei outras vezes aqui no podcast que nós somos muito privilegiados, assim, porque a Casa Guido escreve uma história onde muitos personagens eles se conversam, assim, né? Parece que eles se encontram por Uhum. meio de uma energia, assim, que, enfim, cada um acredita de uma forma, mas, né, por meio seja de um ser superior, de Deus, das energias positivas, o caminho da Casa Guido é trilhado por pessoas, assim, que cruzam esse caminho, que cruzam essa trajetória de uma forma até sobrenatural, assim, né? E mais uma vez a gente conta essa história te trazendo aqui também, que é mais um Sim. exemplo, né, de Uhum. uma trajetória que se cruza com a Casa Guido e faz todo sentido, né? Porque se tu estivesse lá naquele início, enquanto colaboradora do hospital, Uhum. vendo realmente a necessidade de uma casa de apoio que desse esse acolhimento para as famílias que estavam passando por essa situação no tratamento lá no hospital, e agora tem a oportunidade de estar aqui, né, de estar na Casa Guido e de estar aqui conversando com a gente, é uma coisa de muito significado, né? É algo Uhum. que imagino que para ti também faça muito sentido ter passado por tudo isso e nesse momento estar atuando dentro da Casa Guido, tendo essa vivência do outro lado, né? Como é que é para ti ter e participar desde a identificação da necessidade até agora, depois de toda essa evolução e a ascensão, para que a gente possa, inclusive, ter uma fisioterapeuta Uhum. qualificada e que lá no início não era algo que se pensava, né? Uhum. Sim, como eu falei nesse escopo inicial, tinha essa projeção de a casa chegar no nível de equipe multidisciplinar toda técnica para atuar não somente como uma casa acolhedora de apoio, mas também de uma sequência de, né, De uma extensão do tratamento, isso, a assim, né? continuidade do tratamento. E enquanto eu atendia lá na fase hospitalar, porque todo paciente que interna, ele já recebe a fisioterapia diariamente. Só que nós tínhamos sempre essa preocupação quando a criança ou adolescente recebia alta hospitalar, porque ele ficaria um período em casa e depois retornaria conforme protocolo, para quimioterapia ou para cirurgia, enfim. Só que durante esse período que ele ficava em casa, ele não tinha esse acompanhamento fisioterapêutico. E muitas vezes a gente não conseguia ou encaminhar no seu município, porque às vezes tínhamos um pouco de insegurança em relação ao profissional que vai atuar, se é, né, capacitado, se São tinha. casos mais delicados, São mais casos. específicos. Exatamente, né? Os dados clínicos, né? E tínhamos sempre essa preocupação, porque às vezes ele ficava um período muito em casa, muito inativo, Uhum. e na próxima internação, às vezes, internava um pouco mais fraquinho, mais debilitado. E eu sempre tive esse desejo, assim, que tivesse essa conexão, que ele pudesse sair do hospital hoje e amanhã já ter um suporte de fisioterapia para se fortalecer, para ficar bem, tanto a parte de funcionalidade, né, de movimentos, quanto a parte respiratória, para que na próxima internação ele conseguisse ficar mais forte, receber as quimioterapia. E aí, pensando nisso, eu mudei o meu horário de trabalho, eu continuo trabalhando no Hospital São José ainda, só que numa outra função, e com isso eu tive mais flexibilidade nos meus horários, e fiquei com uma tarde livre. E nessa tarde livre eu fui fazer o voluntário na Casa Guido. E desse voluntário houve muita demanda, a gente, né, divulgou para os pais, e desde o início desse ano, em 2024, eu fui contratada, né, como parte da equipe, e, né, com essa assistência, com esse benefício para essas crianças que recebem alta e que podem, né, dar essa sequência no tratamento fisioterapêutico.
E, bom, como profissional, enfim, tu mais do que ninguém sabe da importância disso, né? E de como é que a gente pode explicar para as pessoas, tanto para as famílias quanto para a sociedade em geral, a importância desse acompanhamento fisioterápico. Porque muitas vezes a gente pode imaginar que de repente, será que é só um paciente que está muito debilitado ou um paciente amputado, Uhum. casos específicos, mas como é que a gente pode explicar a importância de todos os tipos de abordagem da fisioterapia? Sim. É, fisioterapia ali é uma área da saúde recente, digamos assim, né, para a área da saúde. Tem um pouco mais de 50 anos, a gente considera recente ainda. E muitos ainda têm o conceito de fisioterapia na parte ortopédica, Isso. reumatológica, né, enfim. E não, hoje existem várias especialidades, né? Uma delas, a fisioterapia oncológica. Dentro dessa especialidade, a gente costuma trabalhar três segmentos, que é a fisioterapia motora, que a gente chama, que é manter ou recuperar os movimentos, né? Resumidamente falando, assim, manter os movimentos ativos e íntegros durante o tratamento, fortalecendo, e recuperar caso aconteça alguma alteração, né, durante o desenvolvimento da patologia, que aconteça alguma alteração muscular, articular, neurológica. E a parte da fisioterapia respiratória, que é um outro segmento que a gente atua também, que é fortalecimento da parte ventilatória. Aí existem várias manobras que são de habilidades fisioterapêuticas de desobstrução, de expansão pulmonar, de fortalecimento, que normalmente a gente utiliza as duas técnicas numa mesma sessão. A gente não consegue reabilitar uma parte física sem a parte respiratória e vice-versa. O que acontece é que às vezes a gente precisa priorizar, né, um segmento. Por exemplo, eu planejo, né, eu faço um plano de tratamento para o paciente que visa, né, que a prioridade atual é a parte de recuperação de movimentos, só que durante, né, esse planejamento acontece algum evento adverso, digamos assim, que diminua um pouco a capacidade cardiorrespiratória, que ele tem alguma patologia ventilatória, a gente vai priorizar a fisioterapia respiratória. Então, tudo é planejado conforme uma avaliação e com critérios para atender, né, conforme a avaliação naquele dia do atendimento. Né, todos os atendimentos a gente faz uma avaliação prévia, a gente precisa muito de dados, né, clínicos, nós precisamos muito de dados laboratoriais para poder desenvolver esse segmento. E o terceiro segmento são os cuidados paliativos, que é algo também que é novo, digamos assim, né? Sim. Muitos têm, assim, uma percepção ainda de que cuidados paliativos, ele deve ser atuado só na terminalidade, ou só na finitude, no processo ativo de morte, e não, cuidados paliativos, ele é muito antes disso, né? A partir do momento que tu tem ali a patologia que não tem mais possibilidade curativa, tu tem, né, muita coisa para fazer em cuidados paliativos, para qualidade de vida, para conforto, para diminuição de sintomas, e o fisioterapeuta atua desde o início também desta fase. De Então, qualquer situação que coloque em risco a vida, né? exatamente, E, exatamente. e realmente, mais novo ainda que a fisioterapia, essa questão dos cuidados paliativos ainda é um tabu também, É né? um tabu. E o que vocês pretendem, na verdade, o que vocês, enquanto fisioterapeutas e a equipe multidisciplinar como Uhum, um todo, é oferecer qualidade de vida, né? Seja o tempo que for, uhum, e não que isso signifique uma terminalidade, né? Como tu tinhas exatamente. comentado. E nesse cenário, assim, com a tua experiência, quais são as principais atuações, assim, no momento que o paciente está internado, existe uma especificidade de atenção, né? E quando ele vai Sim. para casa, é uma outra especificidade. Dentro do paciente oncológico, como é que Uhum. funciona essas abordagens? Sim, no hospital, assim que ele tem o diagnóstico, na verdade, o fisioterapeuta já atua. Na fase hospitalar, o Isso em todas as atendimento, em idades. todas as idades, né? A gente fala de infanto-juvenil, de bebezinho a, né, 18 anos. E ali já tem a abordagem inicial. Na fase hospitalar, todos os dias o fisioterapeuta passa. Ele faz parte da equipe de assistência e aí, conforme né, o critério naquele dia, ele atua com a fisioterapia naquelas modalidades, ou cuidados paliativos, ou a motora, ou a respiratória. A diferença é que o hospital é algo um pouco mais
é uma rotina diferente, né? É uma rotina um pouco mais, uma demanda um pouco maior, né? Um espaço é diferente, há outros, né, profissionais atuando, é um pouquinho diferente. A partir do momento que ele recebe alta, a continuidade é a mesma nos 3 segmentos, né? A gente orienta os pais que têm lá assistência fisioterapêutica na Casa Guido. Muitas vezes o paciente, se ele é de um município que é um pouco mais difícil e tem um especialista lá, a gente também encaminha para que ele tenha essa sequência, que ele tenha essa continuidade, para que a mãe não resguarde demais, né, quando está no período de casa. Porque muitas vezes ela fica sem saber o que fazer também. Porque, ele vai ficar 20 dias em casa ou 30 dias para a próxima internação. Resguarda, deixa ele guardadinho ali, sem muita atividade, ou deixa ele brincar, ou ele pode andar de bicicleta, ou ele não pode. Tudo isso é o fisioterapeuta que vai avaliar e que vai dizer assim, mãe, pode isso, não pode. E a gente também não consegue dizer isso durante esses 30 dias, não nos visitar e continuar, sabe? A gente precisa estar avaliando, estar fortalecendo. Porque um dos principais efeitos colaterais ali de todo paciente oncológico é a fadiga oncológica que a gente chama, né? Então, 80% dos pacientes, tanto adultos como crianças e jovens, é a fadiga oncológica, que é o que, né, promove toda aquela alteração fisiológica, a diminuição de força, né, a fraqueza muscular, a falta de energia, e aí vem declínio respiratório e outras consequências. Por isso que a gente atua em todas as fases. E a própria autonomia, doutora, como é que a fisioterapia pode auxiliar nessa questão das atividades básicas, assim, né, para que a criança e o adolescente consiga se manter da melhor forma possível ao longo desse tratamento? Porque muitas vezes é isso, né, a família tá disposta a fazer tudo que for possível, a cuidar, a proteger, e por mais que muitas vezes a fisioterapia não seja, né, a parte mais divertida do dia, né, para aquela criança não esteja com vontade, não esteja afim, mas a importância de promover esse tipo de estímulo para que ele consiga se manter com autonomia o máximo possível, assim. Eu e Ed falando, né, eu costumo mostrar resultados. A criança ou adolescente, ele tem que sentir resultado, ele tem que gostar de fazer a fisioterapia. E para isso ele precisa sentir. Então, eu vou acompanhá-lo durante 2 anos ou durante os 5 anos. Então, ele já ficou internado, ele já fez vários procedimentos, ele tem que ir nas consultas, ele tem que fazer coleta de exames, e mais a fisioterapia ainda. Como é que eu faço para conseguir com que ele não falte as sessões e que ele faça durante os 2 anos de tratamento, 3, 4 anos, a fisioterapia com quase uma frequência? conquista, né? É uma conquista. Eu costumo sempre, eu fujo um pouco das teorias, eu costumo me envolver mesmo com o paciente. Eu me envolvo, eu crio bastante afinidade, eu me interesso pelas coisas que, dependendo da idade, assim, quando são da idade dos filhos da gente, a gente tem mais facilidade. Tem um pouco mais de assunto, assim, de puxar aquele assunto, tu gosta de tal coisa. Exatamente. E quando é o adolescente, eu costumo realmente manter esse vínculo. E eu gosto disso, isso já é parte do meu tratamento. Eu costumo conversar sobre as coisas que ele gosta, dentro, claro, né, deixo ele bem à vontade, ou ela bem à vontade, mas é a série que está assistindo, é o estilo de roupa, eu já vou percebendo, o estilo de música, e aí eles vão conversando, porque a gente acaba tendo várias sessões, né, sempre assim, e fisioterapeuta toca muito, né, então tu já tem o toque, tu já tem aquela afinidade, e eu costumo me interessar e guardar muito essas informações. E às vezes eles vão se abrindo, assim, tô gostando da menina ou gostando do menino, quando são maiorzinhos. Mandei um WhatsApp, o que tu acha e tal. E eu preciso guardar essas informações. Eu não tenho que só ouvir e fechar e não posso me envolver, não posso levar para casa, porque na próxima sessão eu preciso ter essa atenção com ele, né? Todos nós gostamos de atenção, né? E eu gosto muito dessas histórias, e quando ele volta eu lembro assim, o ela ou ele terminou aquele episódio, eu assisti, eu não gostei de tal parte e tal, e a gente vai se interessando, então, ele retornou o teu recadinho, o que tu achou e tal, e aí tu vai te envolvendo nesses interesses.
E ele, assim, é uma forma que eu encontrei de fazer com que eles gostem de fazer a fisioterapia. Porque é como se fosse, é igual quando a gente faz academia, né? Se tu vai numa modalidade que tu não gosta muito, não vai perseverar, né? É. E eu preciso que eles fiquem com o tratamento fisioterapêutico durante todo o tratamento. E eles têm que sentir resultados, né? E quando são os pequenininhos, os pais têm que sentir, né? Nós tivemos uma experiência recente de um menino em cuidados paliativos que foi a óbito e nas últimas sessões a mãe trazia ele praticamente no colo, assim, mal conseguia na cadeira de rodas e ele já não tinha mais muitos movimentos. Ele movimentava uma mãozinha e nem eram todos os dedinhos. E muitos às vezes pensam assim, mas para que fazer a fisioterapia nesse estágio, né? E ali foi muito importante porque a mãe e o pai entendiam a importância disso, a autonomia até o final, né? O resultado que isso proporciona. Porque como o fisioterapeuta entende muito de movimento e de posicionamento, a gente consegue ajudá-los a ficar confortável. Na cama mesmo que não se movimenta, na cadeira de rodas mesmo que não tenha movimento. Porque se a gente fica deitado 2, 3 horas sem se movimentar, a gente vai ter contratura muscular, a gente vai ter encurtamentos musculares e muitas vezes tem um determinado, né, no caso esse paciente ele não conseguia mais verbalizar, então tinha desconfortos que a gente pode ajudar, que a gente pode orientar, que a gente pode com aquela mãozinha que ele mexia conseguir qualidade de vida até os últimos momentos e foi muito interessante porque os pais tinham Esse entendimento, esse né? entendimento. E é isso que a gente faz na fisioterapia oncológica, é manter a autonomia, manter eles com a funcionalidade íntegra, fortalecidos, porque a gente sabe que o processo todo é bem difícil, né? Que muitas coisas acontecem durante o tratamento, né? E é para isso que a gente tenta, né, fazer com que eles perseverem aí durante todo o processo. Oi, de lá na casa, como é que funciona a periodicidade desses atendimentos? E afora esses atendimentos feitos presencialmente, vocês orientam também para que eles façam algum tipo de atividade em casa, que eles continuem algum tipo de exercício específico, dependendo da necessidade, né, daquele momento do tratamento ou daquele caso em específico? Uhum. Hoje eu atendo na Casa Guido todas as terças-feiras. Nós temos uma agenda, né? Normalmente a conexão é via assistente social e é por prescrição médica. Normalmente a doutora Juliana ou a doutora Natália prescrevem ou chega diretamente a mim, dependendo assim se eu conheço a família ou a criança, ou com as assistentes sociais e elas entram em contato e a gente agenda. Uma coisa que é importante, assim, que isso acontece e que dá muito certo é essa comunicação com a parte clínica, né? A gente tem uma ótima comunicação ali com a doutora Juliana e com a doutora Natália. Toda vez que eu tenho qualquer dúvida em relação ao processo, né, ao estado clínico do paciente, ao estágio que ele está, qualquer tipo de alteração, eu entro em contato com elas e elas prontamente, né, nos fornecem essas informações. Porque muitas vezes os pais, eles são muito bem orientados, né? Mas às vezes a gente não pode ficar só com essas informações, a gente precisa às vezes de dados clínicos, né? Dados laboratoriais, por exemplo, né? Porque a gente trabalha com movimentos, com atividades, então para o fisioterapeuta é muito importante ali os exames de laboratório, por exemplo, se eu tenho um exemplo assim, Um exemplo interessante para que a gente consiga materializar um pouco, assim, isso, de que tipo de dado, por exemplo, de um exame laboratorial pode ser importante para a tua avaliação. Sim, por exemplo, os pacientes com leucemias, os tipos, assim, falar bem resumidamente, o dado de plaquetas, né, ali os resultados de plaquetas. Se está um nível mais baixo, eu posso trabalhar só até um certo nível. Tem certas manobras e certos procedimentos que eu não posso realizar. Acima de tal valor, eu já posso progredir e assim vai, sabe? São parâmetros que são necessários para o fisioterapeuta, principalmente se ele quer treinar algo mais relacionado à força muscular. Assim como manobras que a gente precisa fazer, às vezes manobras respiratórias, a gente precisa saber ali a hemoglobina, a gente precisa saber plaquetas, esses dados são importantes para aquele dia da sessão.
Por isso que cada dia é um critério, né, de atendimento, de avaliação. Às vezes a gente planeja algo e é imprevisível, porque naquele dia ele está nauseado, ou então aconteceu alguma coisa durante a semana e nos exames dele e, né, baixou alguma coisa, a gente não baixou muito plaquetas, ou enfim, é um exemplo assim. A gente não pode seguir com aquele objetivo inicial, a gente precisa mudar o tratamento e usar outros meios, né, para conseguir os resultados. Wade, e esse tratamento, esse acompanhamento, ele também faz todo sentido junto da nutricionista, né? Que é outra parte importante da equipe multiprofissional, que a gente também em breve vai trazer aqui no podcast para falar sobre isso também, porque eu acredito, né, vendo de fora, assim, já que eu não tenho tanto contato com os pacientes, enfim, que muitas vezes acaba tendo esse mesmo sentimento de, poxa, tadinho, já não pode muita coisa, daí tem que fazer essa coisa chata dessa fisioterapia, não vou brigar, né, não vou Sim. forçar. Da mesma forma, a alimentação, mas ele gostaria de comer uma coisinha mais gostosa, e de que forma, da forma como vocês orientam e a possibilidade de eles contarem com esse tipo de atendimento faz com que eles tenham um pouco mais de consciência, né, sobre a importância disso para o fortalecimento dele enquanto paciente oncológico, né? Isso, é importantíssimo, bem, né, bem comentado, assim, equipe multidisciplinar, ela é importantíssima. Eu costumo, assim, todos, né, todos são importantes, mas para a fisioterapia, assim, o que a gente precisa bastante é sempre a nutricionista, porque o estado nutricional tem a ver com recuperação muscular e respiratória, a psicologia é importantíssima, então eu estou sempre ligada com essas duas. Os demais, todos, né, todos da casa, a gente sempre tem as reuniões ali, tudo muito importante, mas são essas duas especialidades que eu me comunico mais e necessito, e sempre a gente está em conjunto, assim, justamente para que os pais entendam, né, essa necessidade e também para a criança e para o adolescente entender que é necessário e que isso é um bem para ele, né? Claro, e da mesma forma com a psicóloga, dependendo do estado de espírito, vamos dizer assim, daquela criança, daquele adolescente, se ele tá muito desanimado, ele não vai querer fazer o exercício, se ele tá muito desanimado, ele não vai querer fazer um esforcinho a mais para comer um pouquinho, mesmo nauseado, né? E tem até a questão da suplementação, né? Que aí depois a gente entra mais em detalhes com a nutricionista, mas que também interfere nessa questão muscular, né? Sim, importantíssimo. A gente tem, quando tem a agenda da fisioterapia, a gente tem até uma agenda exposta para que todos os profissionais saibam que naquele dia aqueles pacientes virão para a fisioterapia, assim como para a psicologia, para o serviço social, enfim, para a gente ver qual é o nosso olhar, o que a gente pode ajudar. E eu sou bem solicitante, assim, eu tô sempre buscando, assim, eu percebi que perdeu peso, assim mesmo, visualmente, assim, né? Eu chamo a nutricionista, a gente conversa, quem sabe, porque às vezes, pra gente que não é da nutrição, eles contam umas coisinhas que não contam pra nutricionista, né? E depois a gente conversa. Porque às vezes eles comem lá as besteirinhas, né? A gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes, né? E às vezes a gente pega essas informações com muito respeito, né? Porque eles também tiveram essa abertura, né? Às vezes contaram para mim, mas em segredo, né? E a gente tem todo esse profissionalismo, essa ética, para poder conversar depois com a nutricionista e com a psicóloga, para ver como que vai abordar isso, como que vai modificar. Enquanto profissionais, de que forma que vocês podem colaborar para esse quadro, né? Porque não é fácil, a gente sabe. Sou adulta, né? E olha como eu tenho dificuldade de seguir uma dieta, assim, de pensar que eu não posso comer tal coisa, que eu não devo comer tal coisa, né? Às vezes coisas que a gente gosta, principalmente naquele momento, hoje, né, tô meio chateada. Sim. E imagino para eles, né, como é. No início, quando eu iniciei meu voluntariado lá na Casa Guido também, a gente via muito isso, assim, esse sentimento das famílias, eu ia mais frequentemente, esse sentimento das famílias de atender o que as crianças gostariam de comer, né, diante daquela necessidade de precisa comer alguma coisa, né? Então, a criança tá já passando por um tratamento difícil, muitas vezes pede alguma coisa ou outra, e como lidar com isso? E da mesma forma, o sentimento de... já não... né? Muitas vezes não tô podendo ir pra escola, né? Eu quero ficar só fazendo ali, jogando meu videogame, e enfim, e isso também tem reflexos
no tratamento, assim, né, na evolução dele enquanto paciente, por exemplo, Sim. não querer fazer a fisioterapia, ou querer Uhum. ficar só numa posição, ou só deitadinho, Sim. enfim. É, Ou até quando quer correr demais, por exemplo, exatamente, se expor. O excesso também, né? Porque tem muito isso, assim, essa dificuldade. Ah, posso correr, ele já pode andar de bicicleta, tem isso, assim, o excesso também, dependendo. É por isso que a gente está sempre acompanhando. Não, vem, a gente orienta. E como eles vêm comigo uma vez só por semana, e tem alguns adolescentes que já estão numa fase de querer praticar esportes, aí a gente consegue encaminhar para outras clínicas. Que E aí a gente legal. consegue essa ligação para que façam uma vez ali na Casa Guido, né? Que daí a gente consegue ter essa abordagem mais específica e mais 2 dias ou né, no seu município ou na própria universidade, né? Que às vezes a gente tem essa Ah, conexão que bacana. para que eles consigam se fortalecer bastante, assim, que eles começam a ver os resultados e querem, né? A Claro. criança quer brincar, o adolescente quer praticar esporte, né? Mais ou menos assim, quer comer as coisas, quer ir nas festinhas, é, né? É vida, né? É É a, a vida mesmo, sim, né? Se em todas as suas fases, assim, com seus desafios e as suas necessidades, sim. em cada fase dela, né? Uhum. Por falar em desafio, assim, dentro do teu olhar enquanto fisioterapeuta, o que é mais desafiador nesse processo? É acompanhar justamente as famílias e ter esse sentimento por elas, é a limitação, porque muitas vezes, de repente, gostaria de fazer um pouquinho mais, mas, né, a gente tem também até um certo ponto que pode ajudar. Enfim, né, tô aqui Sim, jogando possibilidades, né, que eu imagino sim. que sejam desafiadoras também, mas dentro desse processo, como é que é pra ti isso? Assim, o que eu acho mais desafiador é tu conseguir essa conexão 100%, assim. É tu se fazer entender como profissional inte- integral mesmo para ajudar aquela família, assim, que eles entendam que ali eles têm tudo, assim, que é uma assistência para eles. E às vezes isso é um pouquinho difícil, dependendo, assim, né, do caminho que a gente percorre. E, assim, a Casa Guido, eu digo que ela é sempre abençoada, assim. A gente fala abençoada, tão popular falando, né? Mas no sentido da palavra, é uma casa abençoada, assim, porque os profissionais conseguem se ajudar e fazer todo esse abraço, assim, é coletivo mesmo esse abraço. E quando chega naquela fase, assim, de terminalidade, né, que a gente sabe que acontece ali na fase de cuidados paliativos, é, eu acho que é mais desafiador ainda para você fazer parte de toda aquela tristeza familiar, estar querendo fazer o seu filho, a sua filha, manter os movimentos, né, a autonomia até o final ali, fazer entender que é importante aquilo ali, que se eu trabalhar um pouco mais a parte respiratória, ele vai ter menos falta de ar. Então, isso é desafiador, assim, mas o resultado ele é muito satisfatório e muito emocionante quando você consegue isso. E a Casa Guido, eu, assim, tive essa experiência recente também por estar lá dentro da casa, né? Porque eu sabia que isso acontecia estando lá dentro do hospital. Mas essa semana eu vivenciei um episódio, digamos assim, muito interessante, que é o pós-luto. A Casa Guido, ela tem esse abraço também, que é muito importante, porque não termina ali, né? A gente tem toda essa ligação, a gente tem todo eh, o processo todo acompanhando, e se porventura, né, venha encaminhar para o óbito, não tem que interromper ali, né? Então as famílias voltam, e eu tive essa experiência de a mãe voltar porque ela queria abraçar alguns profissionais ali da casa, ela queria falar, ela queria mostrar uma gratidão. E a Casa Guido tem isso, de também dar essa assistência no pós-luto. Então, isso é variável, porque algumas famílias querem continuar na casa 2, 3, 4 meses, outras menos. E aí a gente percebe que ninguém volta para o lugar que é ruim, digamos assim, né? Então, se fosse uma passagem ruim, não voltaria, né? Porque traria algo ruim. E elas querem voltar e elas ficam lá quanto tempo elas desejarem. A casa está sempre acolhendo, todos os profissionais acolhem, elas ficam lá sentadas, às vezes só para conversar. Né? Nós estávamos numa reunião essa semana e a mãe bateu porque queria dar um abraço.
E aí ela me abraçou bem forte, assim, falou umas coisas no meu ouvido, assim, sobre os últimos momentos, e isso foi uma parte que tu falou, né, de desafio, né, no início, e depois vem ali o bônus ali, a O gratidão, sentimento né, de recompensa, de né? Porque recompensa. tu imagina o sentimento de uma mãe de ver todas aquelas pessoas dispostas a fazer algo pela filha dela, Exatamente. né? E se ela sentiu, se ela voltou, é porque ela viu que era genuíno, né? Uhum. Ela viu que era de verdade e que mesmo tendo, né, ali seus 83 pacientes, né? Eu Sim. não sei se aumentou na última semana, mas em média ali mais de 80 pacientes, Uhum. cada um é único, Exatamente. né? E ainda mais para Exatamente. vocês que recebem eles lá Uhum. semanalmente, ou enfim, quem Uhum. tá lá também diariamente, sabe a história de cada um e ela percebeu, percebeu a Aham. identificação de vocês com a história delas, né? Sim. Tanto que a casa, de fato, não, meu Deus, né? Não ousaria desistir, mas lutou até o fim também, né? Até o fim. E ela deve ter sentido isso também. Uhum. Uhum. Isso é, E que diferença, né? Que valor isso tem, né, para uma mãe? sim. É muito, muito gratificante, assim, essa abordagem, esse pós, assim, até mesmo quando é a vitória, né? Quando termina, que Sem fica tudo dúvida. bem, que bate o sininho, né? Também não tem, assim, não tem que interromper naquele momento. A casa fica aberta porque ainda tem aquele Acho que vínculo. mais ainda, né? Elas gostam de voltar e às vezes até como estímulo a outras famílias, né, as outras mães, e falam, né, e estão sempre falando, essa fez a fisioterapia até o fim, a minha filha ficou bem, até hoje ela faz tal coisa, ou então, às vezes, como eu já tenho 14 anos de experiência, então eu já peguei as criancinhas que já estão Moças, moços, e às vezes eles voltam lá na casa e aí hoje eles falam, né? Eu não gostava daquela coisa, mas me fazia tão bem que eu voltava veja só só. porque fazia bem, mas eu não gostava de fazer tal coisa. E hoje eles, né, eles são agradecidos e ficou, né, na memória deles, afetiva, de que foi uma necessidade, que é importante, né, ter esse acompanhamento de todos os profissionais da equipe multidisciplinar, né, durante o processo todo, né? Tudo para ajudá-los, né? Que Isso é muito, recompensador, muito né? bom. Que legal. E que experiência também tem sido para ti e para casa poder contar com esse teu trabalho, né? Porque se lá no Sim, início se vislumbrava isso, da mesma forma que se sonhava, sim. era algo distante, era Uhum, algo, né, que até pouco tempo não parecia ser tão brevemente alcançado, porque a gente sabe que custear uma equipe multiprofissional, ter um espaço apropriado para isso, uhum. lidar com todas as outras questões de projetos da casa, enfim, né, de acompanhamentos, um trabalho de equilibrar os pratinhos, né, que Sim. é diário ali para gerenciar tudo isso, né, mas Uhum, que né, acontece esse tipo de, não é uma surpresa, mas acontece esse tipo de recompensa mesmo, né, de poder sim. abraçar isso também, contar com um pedagoga também, né, que Uhum. hoje a casa conta, e Isso. olha só que como Aham. cada uma dessas pecinhas colabora para Sim. um desenvolvimento integral, para uma qualidade de vida, Uhum, junto com os voluntários, né, que fazem uhum. todo um trabalho lá também com Sim, afinco, e enfim, sim. todo mundo desempenhando ali o seu papel, como é bacana, como é lindo, assim, de ver a coisa acontecer, né? Aham. Muito. Aquilo que eu falei, o escopo ele está acontecendo exatamente como foi projetado. Né? Tem muita coisa ainda muitos profissionais, né? Mas exatamente daquela forma. E interessante, assim, até essa forma, né? Isso que está acontecendo agora, muito importante, né? Porque não só para a nossa região, que isso se expanda, que sirva, de repente, de estímulo, né? Para outras casas de apoio, né? Que é possível, né? Que Isso. é possível. Não é fácil, como você falou, tem que ficar fazendo as captações, tem custo. A gente entende tudo isso, né? Para formar uma equipe técnica, Não é de um dia para o não outro, é. sem dúvida, Para não. formar uma casa acolhedora que, né, distribui cestas básicas, que fornece todas as medicações necessárias. Eu sempre digo que a Casa Guido é uma casa um pronto atendimento, porque nesse tempo todo que eu estive lá no hospital e agora estando ali, eu nunca vi ser negado nada, assim. Foi sempre lutado para conquistar, assim, a medicação que era necessária, tudo que era solicitado, tudo que as famílias solicitam, prontamente eles vão atrás de todas as formas, né? Todos os profissionais engajados ali
para a mesma causa. Então, eu sempre digo que é de pronto atendimento, é um coraçãozão assim que está ali preparadinho. E isso é possível graças ao apoio de toda a comunidade, né? Exatamente. E a gente vê, assim, tanto lideranças, empresários, comunidade em geral, o quão é importante que cada um, dentro do seu espaço, assim, faça a sua colaboração, seja aquele que faz a colaboração do seu boleto de R$ 10, seja um empresário que, né, que pode Sim. custear eventualmente alguma coisa, ou enfim, Uhum. porque muitas vezes olhando de fora, vendo, né, ali o nosso balanço social, por exemplo, da quantidade de investimentos ao longo dos meses e nesse primeiro semestre, que foi divulgado também ali Sim. na nossa página no Instagram, quem vê o montante geral pensa, nossa, é muita coisa, né? Aham. Mas isso é construído tijolinho por tijolinho para que seja possível, numa eventualidade, atender aquela necessidade, porque são necessidades urgentes, né? Sempre. Não são Sempre. necessidades que podem esperar um mês, Aham. 2 meses. São Sim. necessidades que precisam de um atendimento pronto e que podem salvar vidas, né? Então, eu penso assim que é graças à comunidade e a gente tem esse apoio, esse respaldo da comunidade, graças à credibilidade que foi construída por vocês lá no início, por todo mundo que fez parte desse processo ao longo dos anos, né? Para que nada abalasse essa transparência, essa credibilidade que fez com que chegasse até aqui. Porque quem ganha são as crianças e os adolescentes, né? Isso. É isso. Tu falou uma palavra ali muito real mesmo, que é a transparência. Né? Eu acho que é isso que a comunidade vê, é isso que a sociedade vê, né? E é isso que leva como exemplo mesmo, né? Aquilo que tu falou, não tem como esperar, né? Algo que às vezes a evolução é muito rápida, né? Criança, tudo é mais rápido, né? Criança, adolescente, evolui muito rápido, então não tem como esperar. É algo realmente que tem que mover rápido para conquistar rápido, né? Os recursos. E a gente fica muito feliz com esses caminhos que se cruzam, porque tu comentaste também sobre o Dr. Christian, né? Que também esteve aqui, contou que tudo era mato lá no início, né? E essa semana, conversando com ele, ele ainda falou assim, que o que a gente puder fazer para que esses caminhos das crianças e dos adolescentes sejam mais leves, que os tratamentos sejam mais efetivos, que os diagnósticos sejam mais precoces, para que, né, que só um dia nenhuma criança morra de câncer. Sim. Meu Deus, me arrepia, assim, né? E eu achei lindo ele falar isso, assim, que criança não deveria morrer de nada, né? Não. Mas muito menos de câncer. Então, que toda essa construção é feita tanto para oferecer qualidade de vida para quando acontece, porque acontece, e a gente defende aqui no podcast também que a gente precisa falar disso porque acontece e não falar sobre, não faz com que deixe de acontecer, né? Mas que a gente consiga trazer uma leveza, uma transparência, uma credibilidade ao falar disso para evoluir, né? Para que a gente consiga lutar por um caminho mais leve, mais efetivo mesmo, né? Isso faz toda a diferença. Faz. Tem aí esse programa do diagnóstico precoce, né? Que é fundamental, né? Que a gente vê esse crescimento e a gente fica muito feliz, né? É uma conquista, né? Exatamente. É uma conquista. E foi mais um caminho cruzado. Assim, uma bênção também com os profissionais que atuam ali, a Liz e a Carol Schneider, que são um presente também ali lutando, né, diariamente para levar essa informação, né, levar essa informação completa, capacitar profissionais de saúde, capacitar profissionais da educação, para que todo mundo forme esse time mesmo, né, na ideia de que no primeiro sinal, no primeiro sintoma, alguém em volta dessa criança, alguém em volta desse adolescente cogite essa possibilidade de o encaminhamento correto, né? Eu imagino, só pra gente encaminhar pro final, assim, que até pra ti, enquanto profissional que lida diretamente com o estado de saúde dos pacientes, seja uma diferença também acompanhar os casos que chegam precocemente, né? Vocês conseguem sentir o acompanhamento, a diferença do acompanhamento de uma criança que chega e inicia um tratamento precoce, um tratamento, né, lá no início dos primeiros sintomas, e aqueles que já vêm um pouco mais e ficam um pouco mais debilitados, né? Sim, com certeza, tem bastante diferença.
A gente lá no passado, né, quando não tinha os serviços aqui, né, na nossa região, quando chegavam os pacientes já com um diagnóstico mais avançado, né? Então era tudo mais difícil. Hoje a gente tem essa possibilidade de diagnosticar mais precoce, tem essas campanhas e tudo facilita, né? E em todos, eu acho que todos os profissionais envolvidos, né, tanto de minha parte quanto, né, os demais, porque os sintomas e os sinais, né, os sintomas são menores, né, então fica mais fácil de tratá-los, de preveni-los, né, fisioterapeuta também trabalha na parte de prevenção, a gente também está nas campanhas, né, principalmente quando se fala bastante, assim, da dor do crescimento, né, a gente está sempre também fazendo essas campanhas em escolas e conversando com essas mães, o que é essa dor do crescimento, mas tem que prestar atenção, se foi depois do esporte, se foi antes, ele tem cansaço, tem muito cansaço, mas essa falta de ar, acorda com falta de ar? Não é normal. Então A Lizzy comentou conosco também que se confundem muito com as doenças da infância, né? Exatamente. Que bacana, porque vocês, de fato, podem orientar nesse sentido, né? De o que, até que ponto é normal, até que ponto são as doenças da infância e quando o sinal de alerta deve ser aceso, né? Exatamente. Para que isso não se confunda e não atrase, né, o diagnóstico. Então, todos da área da saúde, todos envolvidos ali, tem que ter essa mesma linguagem, né, para falar desses sinais, né, para que seja o mais precoce possível o diagnóstico, né, que tudo facilita o desfecho. E Ed, então assim, para a gente tentar informar e deixar assim um recadinho para as famílias e para, né, seja um padrinho, uma madrinha, né, alguém que tenha criança por perto, ou os pais, educadores, enfim, de tua parte, assim, né, do ponto de vista da fisioterapia, tanto da questão respiratória quanto das questões, né, musculares, enfim. Acho que fisioterapia respiratória também é muscular, né, mas enfim, das questões no geral, né. Que dica que a gente poderia dar? Por exemplo, essa questão das dores do crescimento. Que alertas que a gente deve deixar para as famílias? A gente sempre diz que a mãe conhece muito bem o seu filho, né? Então a gente sempre ouve muito as mães e a gente questiona assim, quando o seu filho chega em casa, não negligencie os sinais e os sintomas dele, preste atenção. Chegou da escola com dor muscular, a vizinha falou, meu filho também tem a dor do crescimento. Mas preste atenção, pergunte, mas está doendo por quê? Como é que foi o teu dia? No dia seguinte, está doendo novamente, mas por quê? Foi, né, fez educação física, bateu, jogou futebol, alguma coisa? Sempre ouvi-los, né? E entender, porque a gente conhece o filho da gente, né? A avó conhece bastante, o vô conhece bastante, prestar atenção. E criança com cansaço não é comum, né? Hoje a gente fala assim, tá muito cansadinho, ou tá muito no celular, ou tá muito, deixa ele dormir um pouquinho, mas até que ponto esse cansaço é normal? Preste atenção, uma criança não tem que ter falta de ar quando sobe 3 degraus, por exemplo. Ele sobe ali e já fica cansadinho, mas é porque ele é muito fraquinho, comeu pouquinho. Muito magrinho. Muito magrinho, às vezes. A gente sempre pede assim, o nosso corpo ele dá sinais, né? Preste atenção, escute o seu filho, procure ajuda, procure orientação profissional na área da saúde. Às vezes, lá até a professora, né, começa o diagnóstico lá na escola, por isso essas campanhas, né, nos postos de saúde, nas escolas, porque elas também conhecem bastante, né. Então, tem que ficar alerta nos sinais, ouvi-los. E essas campanhas colaboram e são importantes para detectar os casos, mas elas não significam um fim, né? Elas significam, imagino que tu também tem, assim, esse sentimento muito grande também de esperança, por já ter visto também muitos casos felizes, né? Sim, a gente, né, a gente vibra também, né, nos casos que desenvolve. E é justamente com esse apoio, né, com esse fortalecimento multiprofissional, por exemplo, que é possibilitado ali por meio da casa, que se expandem ainda mais as oportunidades e as chances de melhora, né? De melhora, isso mesmo. Que coisa boa. Eu acho que não dá pra gente mensurar, assim, o sentimento de uma família ao contar com esse tipo de atenção, e de ainda mais vendo, assim, o amor com que vocês falam, e isso é unanimidade, assim, eu acho que quem não... que de repente... seja por uma, né, um dedinho divino, ou, né, já que a casa a gente
costuma dizer que é mesmo uma casa muito abençoada. Eu acho que quem não tem essa energia não chega ou não fica, sabe? Porque quem tá ali é porque tá com um propósito, porque tá disposto a fazer a diferença na vida das pessoas e faz, né? E Isso faz. faz toda a Aham, diferença, né? Não aham. tem nem o que ver. Então, eu te agradeço muito pela tua participação. A gente sabe que às vezes, né, tá diante do microfone não é do dia a dia, nem, né, nem meu, na verdade, né, Sim. que não trabalho todo dia no microfone, mas enfim, muito menos, né, de quem tá lá na ponta atendendo na saúde, fazendo os exercícios, fazendo Uhum, plantão. uhum, Mas é muito importante a participação de vocês para que a gente possa levar essas informações e levar esse bate-papo mesmo de forma leve, para que não seja tudo sempre um tabu, né? Acho que aos pouquinhos a uhum, gente falando sobre isso, a gente vai falando, né, vai tornando o assunto do câncer e principalmente em crianças e adolescentes um pouco mais leve e mais acessível para todo mundo. uhum. Eu que agradeço, Mayara. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero ter contribuído com um pouco de informações de minha área, né? E parabenizo esse momento, né? Porque tem alcançado aí tantos corações, né? Eu tenho acompanhado e tem sido tão importante, né? Para a comunidade, para a sociedade, né? E servir de estímulos aí para outras entidades também, né? Sou muito grata a todas as famílias que nesses anos todos, né, de experiência que confiaram a mim, né, os seus filhos para o tratamento fisioterapêutico, né? Eu tenho todos no meu coração, sou muito grata. E assim, só gratidão e realmente muito feliz porque agora estou lá na Casa Guido, que já era um desejo, já era uma necessidade lá, né, desde o início. E só tenho a agradecer, e é isso, é esse momento, né? Eu sei que a gente não é acostumado aqui na frente do microfone, né? A gente costuma estar ali trabalhando com o paciente no consultório e atendendo. Vivendo outros desafios, né? Outros desafios, às vezes a gente não consegue, né, se expressar, de repente, Não, isso é verdade. como gostaria, mas enfim, agradeço a oportunidade, né? E quero mandar um abraço a todos aí que confiaram a mim os seus filhos, um abraço para casa, para todos os profissionais da casa. E sou muito feliz por esse momento. Que bom, Edi. A gente também é muito feliz de ter te recebido e unanimidade, assim, como a tua presença tem acrescentado e muito no trabalho da Casa Guido. Muito obrigada mesmo. Pessoal, então para vocês eu deixo o convite para continuarem nos acompanhando aqui no podcast. Em breve a gente vai trazer aí mais profissionais, voluntários, tem muita coisa boa ainda para a gente conversar por aqui. Peço que vocês acompanhem também as publicações no nosso Instagram, lá no Casa Guido, no @CasaGuido, no Instagram, para que vocês consigam entender um pouquinho também da rotina da casa. Lá também são publicados, por exemplo, o balanço social com todos os números dos investimentos em medicamentos, em consultas, novas ações, histórias bacanas, histórias de superação, os eventos que acontecem, os eventos que são apoiados também pela Casa Guido, e isso tudo faz com que a gente vá encaixando mais pecinhas aí para que todo mundo entenda e tenha a dimensão de tudo que a Casa Guido faz para as crianças e para os adolescentes. Uma novidade bem bacana do nosso site é a possibilidade agora de contribuição por meio de cartão de crédito. É uma possibilidade que a gente vinha estudando já há algum tempo, que agora se tornou real. E é uma facilidade também pela recorrência, né? E quem quiser contribuir com qualquer valor por meio do cartão de crédito agora também é possível, é algo bem rápido, bem fácil e que com certeza, como a gente conversou aqui ao longo do programa, faz toda a diferença, independente do valor. Tirando isso, né, tirando toda essa conversa boa que a gente já teve com a Ed hoje, deixo para vocês também o convite para curtirem aqui o nosso episódio, compartilharem com aqueles que vocês consideram que possam se interessar sobre o assunto, familiares, amigos, vizinhos, enfim, quem possa se interessar pelo assunto e simpatizar, né, com o trabalho da Casa Guido para conhecer cada vez mais e que a gente possa levar as informações adiante, que informação é vida, né, e a vida é o que a gente tem de mais precioso por aqui também, algo pelo qual a gente luta, né? A vida das crianças e dos adolescentes.
Ficamos então na expectativa para o próximo episódio, já estamos no 8º episódio, vamos agora para o 9º, né? O nosso filhinho ali, o GuidoCast, já está crescendo, já está ficando um pouquinho mais mocinho, e espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente traz por aqui. É feito com muito carinho, trazendo profissionais muito qualificados para melhorar cada vez mais o entendimento sobre esse assunto e sempre de forma leve e responsável. A gente espera vocês no próximo episódio, então. Tchau, tchau!